A gente já vai começar o SBT News de hoje, trazendo todas as atualizações para você a respeito do coronavírus em Santa Catarina. A gente já tem os últimos números que foram divulgados há pouco aí pelo governo do estado. São agora 301 casos. Ontem a gente trouxe a atualização com 281 casos confirmados aqui no estado. Hoje, no entanto, já são 301 casos, essa curva aí que a gente vê subindo, né, ao longo das últimas semanas. Além disso, a gente tem também o número de casos por cidade, né? Como começou a aumentar muito o número de cidades que entraram na lista, a gente separou aqui pelo menos as cidades que têm maior número de contágio. Florianópolis são 78 casos, Blumenau 24, Criciúma 23, Itajaí 19, Joinville 17, Tubarão 15, Braço do Norte 12, São José 12, Balneário Camboriú 10 e Antônio Carlos 8 casos confirmados, portanto, de coronavírus aqui em Santa Catarina. Se mantém esse número de 5 óbitos e a gente tem também os números referentes às pessoas que estão precisando de unidade de terapia intensiva. São, nesse momento, 31 casos em UTI que a gente tem aqui em Santa Catarina e sobre esse assunto a gente vai conversar agora com a Graziane Bialy, ela que vem acompanhando aí os dados que são divulgados continuamente pelo governo do estado. Grazi, boa noite. Esses dados a respeito de UTI também fazem parte de um plano de contingenciamento que o governo já está organizando para colocar em prática, né? Isso mesmo, Bruna. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Então, hoje nós temos em Santa Catarina 801 leitos de UTI e a previsão do governo é construirmos mais 713 e, além disso, o que o governo explica é que a gente precisa chegar a pelo menos 2.500 leitos de UTI para que tenhamos, então, uma média de 3,5 leitos para cada 10 mil habitantes. O que isso significa? Que, então, o governo de Santa Catarina teria tranquilidade caso tenhamos uma contaminação em massa e muitos pacientes dependendo aí dos leitos de unidade de terapia intensiva. Para isso, claro, o governador prevê já então a contratação de leitos particulares, mas principalmente o investimento em hospitais filantrópicos, na ordem aí, Bruna, de 276 milhões de reais, ou seja, teremos então alguns hospitais que vão receber aí inclusive 2 milhões de reais. Eles já fazem parte da atuação do governo aqui em Santa Catarina, mas hoje recebem de acordo com uma tabela, porém aí o governo se dispõe, então, a pagar o teto, como eles chamam, né? E aí, esse valor de 276 milhões é uma parte, porque, na verdade, existe um valor muito maior e até agora já foi recebido, inclusive, um valor do governo federal também. Só que esse valor é muito pequeno perto do todo, né, Grazi? É verdade, Bruna. Então, o governo explica, né, que ele vai precisar e ele estima 1 bilhão e 300 milhões de reais para poder atender aí com toda a estrutura o estado de Santa Catarina com soluções cabíveis, né? O problema é que nós temos, então, apenas 14 milhões vindo do governo federal, outros 58 milhões vindo aqui mesmo de entidades dentro do estado, né? E aí esse valor está longe de 1 bilhão e 300 milhões para a construção de hospitais de campanha e de tudo que é preciso ainda. E olha, então já que a gente está falando de valores aí, vamos entrar no quesito economia. Existe um grupo de trabalho, eles estão atuando, o que já está sendo projetado, né? Porque a ansiedade é geral com relação à retomada de outras atividades. A gente anunciou essa semana a construção civil, questão de corretoras de imóveis, bancos. E agora, o que vem pela frente? Muito bem, Bruna, já temos novidades sim. Esse final de semana já se prevê então que esse grupo de estudos composto aí pelos municípios, pelo governo do estado, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público de Santa Catarina, então eles estão estudando, devem passar o final de semana estudando para liberar a partir da próxima semana, então, os autônomos profissionais liberais, né, aqueles prestadores de serviços como salão de beleza, barbearias, enfim, e também as clínicas e consultórios de saúde, aquelas clínicas médicas, dentista, psicólogos, enfim. Então, eles estão estudando as restrições, as medidas restritivas para poder liberar a partir do início da próxima semana. Semana que vem teremos novidades, então, na retomada das atividades. Obrigada, Graziane Bialy, pelas informações. Um bom fim de semana para você. Para você também, Bruna, e para todos.